Olá, muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Alcance você, sua casa e toda a sua família. Começa agora, hoje, dia 10 de janeiro de 2026, mais um programa Recomeçar. Certamente você que está agora em casa, sentado nesse sofá, parou para almoçar, né? Pode ter certeza disso. Deus há de fazer coisas grandes na sua vida hoje. A palavra do Senhor diz nos Salmos de número 37, verso 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Basta você confiar, basta você acreditar. Não importa a situação pela qual você esteja vivendo, não importa as condições que você está enfrentando ou as adversidades, se você confiar nele, ele fará coisas grandes na sua vida. No programa de hoje, nós teremos uma entrevista com a doutora Kézia. Está em nossos estúdios para falar com você que está aí. Como lidar com o luto? Sabemos que lidar com o luto não é fácil. Não é nada fácil. É fácil para aqueles que estão de fora, mas para aqueles que estão enfrentando ou perder alguém, um ente querido, não é fácil. E ela vai nos falar como lidar com isso. E ainda, no programa de hoje, teremos a ministração da Palavra de Deus. Olha, eu te aconselho, não saia daí. Fique conosco, porque Deus colocou em meu coração uma palavra que vai mudar a sua história, que vai realmente reanimar você, que vai lhe dar um rumo, um caminho, e você vai conseguir. Eu creio nisso. E ainda, no final do programa, depois da palavra, nós iremos levantar um clamor com você e para você. Lembre-se, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Fique conosco, não saia daí. Olá, estamos de volta. Agora para falar de um assunto que mexe com todo mundo. Afinal de contas, todos nós um dia iremos enfrentar isso. E talvez você que está nos assistindo agora esteja enfrentando nesse exato momento o luto. Gente, a Bíblia nunca tratou o luto como falta de fé. Muito pelo contrário. Ela reconhece a dor como parte da nossa caminhada cristã. O luto tem um tempo e esse tempo precisa ser respeitado, porque tem muita gente que não respeita esse tempo. Quando olhamos para Jesus, por exemplo, vemos que ele não ignorou em momento nenhum a dor. Muito pelo contrário. Diante da morte de Lázaro, por exemplo, João 11:35, diz a Bíblia que ele chorou. Veja, Jesus foi 100% divino e ele chorou. Isso nos ensina o quê? Nos ensina que sentir dor não nos afasta de Deus. Ou quer dizer, ou melhor, quando nós estamos sentindo dor, não é porque Deus está distante de nós. Deus não se assusta com o nosso choro, com nossas perguntas, nem com o silêncio que muitas vezes acompanha a perda. E é exatamente por isso que estamos aqui hoje para entender como atravessar o luto de maneira saudável, né? Sem negar a dor e também sem sentir culpa, porque tem muita gente que se sente culpada por estar sentindo dor pela morte de um ente querido. Olha só, veja como é que, às vezes, a falta de conhecimento ou a religiosidade cria um tabu na mente dessa pessoa. Para falar sobre esse assunto, tão necessário e tão urgente para os nossos dias, eu estou hoje nos estúdios, mais uma vez, com a minha esposa e psicóloga, Kézia Costa, que além de psicóloga, como eu já disse, ela é também cristã e vai nos ajudar a compreender melhor esse processo à luz da psicologia e da fé, né? E por isso eu quero dar as boas-vindas à minha esposa. Muito bom dia, Kézia, meu amor, minha vida. Kézia, o luto. Eu gostaria que você, por favor, começasse, claro, se apresentando, olhando para aquela câmera e se apresentando, porque tem muita gente nova com a gente, mas fizesse uma ilustração da sua vinda aqui para falar sobre esse assunto. Qual é a sua expectativa? Bom dia a todos. Para mim, né, é uma grande honra, um grande prazer poder estar aqui com vocês novamente, com o amor da minha vida,
né? Que Deus também possa continuar nos abençoando. Então, estamos chegando a quase 25 anos de casado. Olha Verdade. que coisa maravilhosa. 7 filhos nas costas. 7 filhos, né? Para introduzir aí na vida, mas é muito bom, né? E a minha vinda aqui para poder entender um pouquinho, ou passar um pouquinho para vocês, você em casa que está vivendo esse momento, essa dor do luto. Vamos compreender um pouquinho, né, sobre isso, sobre essa dor. Que, como o Marcos disse, ninguém está livre, né, de passar um dia por isso. Kézia, a primeira pergunta que eu tenho para fazer, ela é muito normal. Por exemplo, do ponto de vista da psicologia, aí eu quero que você explique para nós, tá? Do ponto de vista da psicologia. Ok. Que eu já falei um pouquinho sobre o ponto de vista cristão, religioso, okay. né? Digamos assim. Biblicamente. O que é o luto? Queria que você explicasse para nós o que é o luto, à luz da psicologia. O que é isso, né? Enfim. E por que, dentro dessa pergunta, uma outra pergunta, digamos assim. Por que existem pessoas que reagem diferente? Por exemplo, umas choram demais, outras choram de menos, e, na verdade, tem até aqueles que não conseguem chorar. Mas a gente percebe que a partir do momento da perda de alguém, mesmo ela não chorando no dia, durante, não chora depois, mas você vê pela prática das pessoas, dessa pessoa, que ela nunca mais é a mesma. Eu queria que você explicasse isso para nós. Bem, no ponto de vista da psicologia, o luto ele está ligado a um processo emocional, psíquico, humano. E também o quê? Natural. É natural que uma pessoa que sofra algum tipo de perda, lembrando que o luto ele não só vai encaixar quando alguém perde, né, um ente querido, um amigo, um parente, um filho, no processo da morte. Mas é quando você também acaba tendo que lidar com algum processo de perda, algum tipo de perda. Seja um sonho, seja um vínculo, né, um relacionamento, seja um projeto que você idealizou tanto e você não conseguiu concluir. Então, o luto é o quê? É como se o nosso corpo, o nosso psique, o nosso emocional vai viver um processo. E quando você pergunta, né, a respeito assim, como é que cada um demonstra a presença do luto? Nós somos seres diferentes, somos únicos, né? E o nosso processo também de luto, ele é também muito particular, né? Depende de cada um. Uns vão chorar, outros não vão chorar, uns vão ter outros tipos de comportamentos, né? Às vezes demonstrando que ansiedade, até mesmo comportamentos e sentimentos depressivos, né? Uns vão ter insônia, outros vão ter falta de apetite. Então, algumas manifestações o nosso corpo vai, né, demonstrar que está ligado a essa perda, a este processo de luto. Então, assim, não é muito uma regra, né, para todos. Não há um padrão estabelecido para todos. Cada um vai desenvolver e vai trazer a ideia desse processo de luto de uma maneira diferente. Por exemplo, em alguma crise de existência, da nossa existência, alguma falta, vem aquele pensamento, poxa, se meu pai estivesse aqui, eu teria a quem recorrer. Exatamente. Então, algumas crises existenciais, às vezes, é ligada a essa perda. Mesmo você não tendo chorado muito e expressivamente, mas a nossa alma, ela chora. O nosso sentimento, ele chora de alguma maneira. É por isso que eu perguntei para você, porque aconteceu comigo diferente. Sim. E como eu lido com a igreja e tal há muito tempo, eu vejo várias pessoas agindo diferente. Umas choram o tempo todo e choram por anos. Sim. Ficam mal. Outras não choram nada, nem no dia, nem depois, mas você vê uma mudança. Então, essa pergunta é pertinente, não é? Ok, sim, muito. Para quem está nos assistindo agora, é possível que você esteja vivendo um luto, né? Essa semana foi doído para nós aqui na cidade. A gente perdeu, Verdade. A gente viu muita gente. Né? Eu estou ligado a pessoas que perderam pessoas. Então, assim, por isso que eu trouxe esse assunto para falar, tá, Kézia? Agora, uma segunda pergunta, viu? Ok. Muitas pessoas se sentem culpadas por chorar demais. Verdade. Eu sou fraco porque eu choro demais, né?
Outras até acham que estão fracas na fé. A Verdade, religião, às verdade, vezes, ensina isso. verdade, Você tem que parar de chorar. Que verdade. crente é você? Que católico praticante é você? Né? Você não Que crê em religioso. Deus, Você não crê em Deus, você não, não meu tem irmão? fé, Você não não. vai ver seu pai, sua mãe um Verdade, dia? Calma, verdade. já deu, né? Psicologicamente falando, o que acontece quando alguém tenta reprimir a dor do luto por conta das interferências externas ou por conta de Sim, pessoas que ficam pressionando? Você tem que chorar, senão depois você vai ficar mal, sim. né? Viva o Ou luto viva o luto logo. logo. É, Ou então exatamente. assim, você tem que parar de chorar, já deu, Sim, verdade, né? verdade. Repito, psicologicamente falando, o que acontece quando alguém tenta reprimir essa dor? Na verdade, quando você é levado, né, a Sim, reprimir essa dor, ela acaba sendo um pouco perigosa. Porque, como eu disse, né, anteriormente, quando você se reprime, né, e acaba se sentindo fraca dentro desse processo, porque as pessoas acabam interferindo, ou até mesmo a religião, até mesmo o nosso conhecimento dentro da religião, às vezes faz a gente ter esse comportamento. É perigoso por quê, Marcos? Porque pode levar, sim, a uma pessoa a, a desenvolver o transtorno de ansiedade, depressivo, né? Transtornos de medo, pânico, quando isso é reprimido, quando isso não é levado de uma maneira natural. Como é um processo natural, o luto, então ele precisa ser vivido naturalmente, cada um com a sua história. Porque o luto é o quê? Por que a gente chora? Por que a gente sofre? Porque são ligações de história. A gente está ligado, né, historicamente àquela pessoa, né, aquilo que proporcionou igual pai, mãe, amigo, irmão, avô, avó. Há uma ligação da nossa história, da nossa vivência, de quem até mesmo nós somos hoje. eu me sinto até culpado, porque eu sou um pregador da palavra, e eu peço até perdão em nome de muitos líderes que reprime alguém por alguém sentir a dor do luto. Gente, ei, olha para mim aqui, preste bem atenção. Você é humano, ó, carne. Isso. Você tem carne. Mesmo, é isso mesmo. Vou repetir João 11:35. Jesus era divino, 100% homem, mas sobretudo 100% divino. Quando ele sabe da morte de Lázaro, ele chora. Ele chora. Eu até ia falar sobre Ele isso. chora. Né? Olha, o menor versículo da Bíblia, o menor, está em João 11:35, ele chora. O quê? Ou seja, ele chora talvez para explicar, mostrar para a gente que você tem que ser humano também. Verdade. Você foi criado como humano. Então, assim, não se sinta menos espiritual porque você chorou ou porque você está chorando. Porque, vou te falar, é complicado. A religião hoje, muitos, infelizmente, têm oprimido as pessoas dizendo para elas que elas têm que parar de chorar. Chega. Né? E confunde até aquele momento quando Jesus chega na cidade de Naim e a viúva chega, está saindo com o menino morto. E aí Jesus entra na cidade e se aproxima do caixão e diz assim: mãe, não chores. Só que aquele não chores ali é diferente, né? Olha só, aquele não chores ali assim, não pare de chorar que você está incomodando, pare de chorar porque não é por aí, pare de chorar, que mulher é você, que espiritualidade é essa, que você é filha da promessa e está chorando, não foi isso? Jesus diz assim, não chore, primeiro, porque ele estava sentindo empatia por ela, tanto que ele ressuscita o menino, né? Segundo, não chores, porque eu vou ressuscitá-lo. Então é diferente, né? Então, Kézia, eu imagino, eu queria ter tempo, porque ó, nosso tempo da entrevista já está quase esgotando, mas eu queria ter tempo para a gente explorar isso mais, porque é um assunto que eu tenho certeza que muita gente está nos assistindo agora, tanto pela SIC TV, Record, como também pelo YouTube, tá? Verdade. Então esse assunto faz sentido. Existe um tempo considerado normal para o luto? Não. Na verdade, não existe um tempo. Depende também de pessoa para pessoa? Cada um vai manifestar, né, de uma maneira diferente e com um tempo diferente. São histórias, gente, são ligações sanguíneas, são ligações de histórias, né? Você, de repente, o seu caráter, a sua maneira de se comportar, a sua maneira até mesmo de viver foi introduzido por aquela pessoa que você perdeu. Entende? Então, não há uma data, né, pré-estabelecida para se viver o luto. Né? Há alguns
alguns teóricos da área, alguns profissionais dessa área, alguns doutores, eles chegam a alegar que pode estar ali entre 6 meses, 1 ano e meio, até 2 anos esse processo do luto. Mas ele fala, ele não bota firmeza nesse tempo. Ele fala que pode chegar Sim. ou não pode chegar, e pode até mesmo passar desse tempo, porque vai muito daquilo que a pessoa carrega. Entendi. E é preciso ter o respeito, né? O respeito, né? Tem que Eu acho que respeitar. quem deveria colocar em caixa alta aqui é respeite, meu irmão, minha irmã. Se você já oprimiu alguém, já reprimiu alguém, se tem algum líder nos assistindo aqui, não reprima. Não reprima, só abraça. Verdade. Diga assim, olha, eu estou aqui, né? Vai dar certo, você vai superar isso, né? Você vai superar, mas não diga assim, você tem que superar, é diferente. Uma coisa é você chegar para alguém e dizer para ela afirmando, você vai superar isso, né? Isso. A outra coisa é, enquanto líder, você dizer assim, você tem que superar isso. Você pode até usar a palavra você tem, mas num outro momento, em um outro ambiente, em uma outra situação. Sim, não você vai nessa. vencer esse momento. Eu estou com você Isso. naquilo que você precisar. Porque... Viva o luto, porque é importante que a pessoa viva esse período, Marcos. Porque todos nós, um dia, eu já vivi, perdi alguém. Tem de falar isso, mas um dia vou perder alguém, alguém vai me perder, e por aí vai, você já perdeu, vai perder mais gente, verdade, alguém vai perder você, então compreenda, respeite. Kézia, já atendeu gente na clínica, onde você atende tanto no Código KID hoje, sim, de forma profissional, ou seja, recebendo por isso, né? Mas você atende na igreja também, na clínica Atos de Vida Plena, lá na família Atos, você atende lá gratuitamente. Eu, enquanto pastor da igreja, nós bancamos essa despesa lá, certo? Sim, sim. E a gente doa isso aí para a comunidade. Nós estamos tendo dificuldade porque falta psicólogo para nos ajudar. Então, você hoje não tem nem condição de atender mais gente, certo? Sim. A gente tem gente na fila de espera lá. Mas inclusive, assim... eu até faço um apelo, né, Marcos? Aproveite e faça um apelo, então. Você que é profissional, meu amigo, que mora aqui em Ji-Paraná, que queira doar, né? Que seja uma vez por semana, que seja a cada 15 dias, mas doar o seu tempo, doar é a profissão que eu trago como uma missão, como um chamado, não apenas uma profissão, né? E queira fazer essa doação e se colocar à disposição para estar ali com a gente, né? Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Obrigado, prefeitissa. Eu não tinha nem pensado em fazer esse apelo, porque, gente, lá na família Atos, a gente não cobra absolutamente nada. E, detalhe, todos os pacientes que vão lá e são atendidos, eles têm direito a café, e tudo que tem lá, dependendo da hora, até o almoço que está servindo lá para os profissionais, que não é só ela. Nós temos lá também psicopedagogo. Sim. A gente tem lá, não é toda sexta-feira, mas sempre um advogado, enfim, para dar instruções, né, assessoria jurídica, enfim. A gente não cobra nada, nós não temos costume de cobrar nada lá, não temos. Então, se você quer nos ajudar gratuitamente, as portas da clínica Atos de Vida Plena estão abertas para você. Ou então fazer doações, estamos abertos, né? Mas, voltando aqui, quando você já pegou alguém assim lá? Sim, já. Já atendeu alguém que diz para você assim, doutora, eu não consegui sair até hoje? Sim, já. Minha vida nunca mais foi a mesma, já? Já sim, já atendi pessoas dentro desse processo, né, e que estavam reprimidas. E aí você aponta o caminho, como psicóloga, mas claro, como você é cristã e minha esposa, sim, né, são questões profissionais, eu não interfiro em nada, absolutamente nada disso lá dentro. Sim. Na verdade, eu nem sei quais pacientes, eu não tenho nome e endereço de ninguém, sim, até por questões, porque não pode éticas também, né? Mesmo, éticas, né? Mas assim, você introduz também a verdade que é Jesus, né? Sim, nós trabalhamos dentro do campo que somos corpo, alma e espírito. E não tem como separar esses 3 campos, né? Então, a espiritualidade, né, cada um dentro daquilo que acredita, né? Nós introduzimos também essa verdade que é importante que as pessoas tenham a fé, se apeguem até mesmo na espiritualidade para vencer o luto. Não é à toa que Jesus ele deixa esse exemplo, né? Que é importante que você viva a dor, que você permita sentir a dor. Se Jesus
chorou, ele fala assim, olha, nós somos humanos, então Sim. se permita chorar. É importante você chorar, é importante você sentir, né? E dentro da psicologia, a gente orienta o quê? Nós, enquanto profissionais, orientamos o quê? Permita. Permita-se sentir. Sentir é importante sentir as emoções. Deus deixou em nós as emoções para serem sentidas. Logicamente que quando ela foge de um controle, é preciso ter uma intervenção, né? E essa intervenção, ela não pode estar separada da espiritualidade. É a primeira porta, é a primeira fonte, né, para que a gente possa vencer esse período de luto, é a espiritualidade. Foi bom você ter falado aí, porque eu lembrei agora de um texto, a gente que lidar com a palavra, a gente está sempre, a cabeça a gente fica assim, rodando, né? Tentando buscar referências na palavra que colaboram e que cooperam com aquilo que a gente acredita. Sim. Eclesiastes diz assim, há tempo para tudo. Tempo para sorrir, mas também há tempo para chorar. Sim. Você está falando que é tempo para chorar, quer dizer que você vai chorar. Eu vou chorar, em algum momento a gente vai chorar. Sim. Não só com essa ideia de que perdeu alguém, no sentido de morte, mas quando perde alguém, né, para as drogas, o marido sai de casa, a mulher sai de casa, um filho sai de casa, enfim, é normal você chorar. Sim. Vou repetir, somos humanos. Somos humanos. Né? Então permita chorar sim, né? Claro que Deus tem um tempo e Ele vai tratar com você, né? E é dentro dessa ideia que eu faço a última pergunta para você. Ok. Como psicóloga cristã, agora, aí eu quero que você olhe para aquela câmera, porque tem muita gente nos assistindo. Ok. Que conselho você daria para quem está vivendo luto hoje? Visto que ontem de manhã eu tive em um funeral de alguém que morreu de câncer. Falei com o marido. Um amigo, um cunhado de um funcionário lá da farmácia onde eu sou proprietário, faleceu. Talvez a família esteja aqui assistindo, né? Sinto muito. Um abraço aí para o Fabiano, para sua mãe, para o seu padrasto, para a esposa do rapaz que faleceu. Qual é o nome dele, irmã? Do rapaz que faleceu? Douglas, né? Douglas faleceu de câncer. Então, qual conselho você daria, por exemplo, hoje, para a família do Douglas, né? E para todos que perderam alguém ontem, hoje, está perdendo alguém nesse momento? Usando, claro, os princípios da psicologia e o ensinamento da Bíblia. Qual o conselho? Você olha para aquela câmera e dê esse conselho. Eu quero dar aqui também, né, os meus sentimentos, né, a todas as famílias que estão enlutadas, né, e vou só dar apenas 2 conselhos. O primeiro conselho é que você permita-se sentir a dor, sentir a falta, chore aquilo que precisa ser chorado. Não permita que pessoas te julguem, né, com palavras às vezes, até querendo consolar. Mas se você se sentir de alguma maneira incomodado, né, ignore. Porque às vezes o outro está falando, querendo dar aqui dar um tipo de consolo, né? Mas apenas não se detém aquilo que as pessoas estão falando e se permita sentir. Porque nós somos humanos, né? E sentir faz parte até mesmo da história, né? E o segundo conselho, né, como cristã, como conhecedora da verdade em Deus, né? Você pode buscar o Senhor sinceramente. Não tenha vergonha de falar que está doendo. Não tenha vergonha de falar o que você está sentindo. Deus está doendo. Deus, parece que eu não consigo ter o controle dessa dor, né? Porque Deus, ele é amor, né? E de alguma maneira ele vai te dar o bálsamo necessário para cada dia. Viva um dia após o outro. Não queira reprimir de alguma maneira a dor, porque já tem muito tempo que você perdeu, né? Porque só você sabe aquilo que você está carregando dentro de você. Então seja sincera com Deus. Fale com Deus aquilo que está acontecendo dentro de você, né? Sem muita liturgia. Apenas se você sentir à vontade, olhe para o céu e fale. Sente numa cadeira, sente na sua própria beirada da sua cama, no sofá, e fale com Deus o quanto que está doendo, né? E se permita sentir essa dor, e Deus vai dando o bálsamo, o alívio,
diário. Hoje mesmo eu ouvi uma amiga falando assim, nossa, parece que eu ainda não consegui vencer o luto. Eu ando vivendo, às vezes, como se nem fizesse sentido algumas coisas, como se estivesse vivendo no automático. E, às vezes, isso vai acontecer, né? Mas não se julgue por isso. Apenas fale com Deus, porque Ele é o Deus que sabe o que é a dor do luto, porque Ele também chorou, né? E, como Marcos mesmo disse, não existe um tempo, né? E, biblicamente falando, né, Eclesiastes, ele declara, está escrito lá, né, que há tempo para tudo. Há tempo de viver, há tempo de morrer, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Então, se a própria palavra de Deus nos orienta, nos dá isso como uma orientação, né? Então, se permita viver e se permita falar com Deus com sinceridade. Kézia, muito obrigado por ter estado conosco aqui nesse dia maravilhoso, né? E que Deus te abençoe. Amém. Continue Amém. fazendo essa grande obra aí. Amém. Obrigada a você. É isso aí, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. E lembre-se, Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Amém. Mais uma vez, só para ficar bem gravado, fixado na sua mente. Nunca é tarde para você recomeçar. Deus te abençoe. Pessoal, quanta informação, hein? Meu Deus, foi muito esclarecedora essa entrevista, essas dicas que a doutora Kézia trouxe para nós. É possível que alguém, você que está nos assistindo, conhece alguém, ou quem sabe até mesmo você está enfrentando um luto. Eu tenho certeza que com essas dicas, com essas informações tão esclarecedoras e, sobretudo, a presença de Deus na sua vida, você vai superar. Como ela disse, jamais vai esquecer seu ente querido, mas vai superar. Eu tenho certeza que fez muito sentido para você. Quero ainda falar sobre os nossos parceiros comerciais, nossos parceiros que acreditaram no programa Recomeçar. Drogaria Brasil Farma está acontecendo nesse exato momento um café da manhã, uma festa abençoada. Todos os clientes estão sendo aí contemplados com vale compras e com muitas ofertas. Mas ainda dá tempo de você chegar até a Drogaria Brasil Farma, na Avenida Brasil, em frente ao Atlântico, na T20, a laranjinha querida da cidade. Olá, você de Ji-Paraná! A Brasil Farma tem uma grande novidade para você. No sábado estaremos aqui a partir das 8 horas da manhã para comemorarmos juntos o primeiro ano de Brasil Farma. Além do nosso especial café da manhã que teremos para você, os nossos 50 primeiros clientes ganharão R$20 de desconto em compras a partir de R$30. Você é o nosso convidado especial. Contamos com a sua presença. Como você viu aí, uma grande oferta, uma baita de uma festa na Drogaria Brasil Farma. Vá para lá, ainda dá tempo. Você ainda pode alcançar grandes ofertas e, quem sabe, participar desse vale compras de R$20. Você comprando 30, você paga só 10. Você tem desconto de R$20. Temos ainda Fabiola Moda Evangélica. Na Fabiola Moda Evangélica você tem 40% de desconto. Ou seja, num vestido de R$129, você vai pagar só R$ 77,40, minha irmã. Eu disse R$ 77,40 na Fabiola Moda Evangélica. O casal de pastores ali que são proprietários dessa loja são pessoas maravilhosas, pessoas que atendem bem. Ainda mais se você chegar lá e dizer assim, eu acompanhei ou acompanho o programa Recomeçar. Você vai ter acesso a essa oferta, porque essa oferta é exclusiva para o nosso telespectador que acompanha o programa Recomeçar. 9216-8419, Fabiola Moda Evangélica, presente na sua casa. E ainda, deixa eu falar aqui, nós temos uma escola top aqui na cidade, gente. Código Kid é o nome dela. Você que deseja ter o seu filho em boas mãos, nós temos ali vagas limitadas. Faça a sua reserva na Código Kid. Ligue lá, né? Tem turmas de manhã, turmas à tarde. A Código Kid é fenomenal. Aqui em Ji-Paraná, muito perto da gente aqui, não deixe o celular tirar a infância da sua criança.
venha para a colônia de férias, faça sua inscrição, matricule sua criança, matricule seu filho, matricule sua herança, que são seus filhos. Espaço amplo, né? Cuidado intenso ali com as pessoas, muita diversão. Pastora Cleia e toda a sua equipe cuida bem da sua criança. Tem gincana, tem muitas brincadeiras, lá tem um playground excepcional. Participe, ou melhor, faça a sua inscrição na Código Kid. Lá, certamente, você não vai se arrepender. Código Kid, presente na educação do seu filho. E ainda nós temos, né, um pedido especial para você. Eu lhe peço, se inscreva em nosso canal. Não só se inscreva, mas compartilhe. Basta você ir lá e se inscrever e compartilhar. Nos ajude a alcançar mais pessoas. Nos ajude a abençoar outras pessoas. Nós estamos tendo muito acesso ou muitas visualizações em nosso canal no YouTube. Mas eu preciso alcançar ainda mais gente, mais pessoas. E você pode me ajudar nisso. Basta se inscrever e compartilhar, ok? Vá lá. Pessoal, agora chegou um momento especial. O momento da Palavra de Deus. Você viu que muitas coisas boas aconteceram no programa de hoje, né? Mas nós temos algo ainda excepcional, que é o quê? A Palavra de Deus. E para isso eu quero convidar você agora, né? Coloque seu celular no silencioso. Não deixe ninguém tirar sua atenção, porque Deus quer fazer uma coisa boa, grande na sua vida. Abra comigo, por favor, em Lucas capítulo 15, versículos 11 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe, ou que me pertence. E o pai repartiu os bens entre eles, ou seja, entre o que pediu e o outro mais velho. Passado não muitos dias, o filho mais moço, esse sim, né, ajuntando tudo que era seu, que ele recebeu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada, diz a Bíblia. Versículo 14 do capítulo 15. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos, ou seja, conseguiu um emprego trabalhando como cuidador de porcos. Olha que coisa interessante. Versículo 16. Ali ele desejava alimentar-se da sobra, da comida que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada, ou seja, ele começou a passar até fome, gente. Então, caindo em si, disse para ele mesmo, sabe aquela conversa entre ele mesmo, que às vezes acontece com a gente? Pensou alto, né? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me, o filho mais novo diz, trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Olha que coisa. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou de longe, compadecido. Muito compadecido, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, aqui, gente, é que mexe muito comigo. E certamente vai mexer muito com você. O pai, porém, disse aos servos: traga depressa a melhor roupa e vistam ele. Põe um anel no dedo dele e ponham sandálias sobre os pés dele. Tragam e matem o bezerro gordo. Tinha um bezerro lá cevado. É como se o pai já soubesse que o filho ia voltar. Vamos comer e festejar, porque este meu filho, veja que antes o filho tinha falado: não sou digno de ser chamado de filho. E agora o pai diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava,
Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele o informou. O seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. Olha que coisa interessante, gente. Esse texto se trata de uma parábola. E o que é uma parábola? Parábola é uma história ilustrativa, né? Não é algo que aconteceu. É uma história que facilita o entendimento. Ou seja, Jesus usava muito esse recurso. Um dos recursos que mais Jesus usava quando ele queria ensinar uma verdade, ensinar algo que ficasse fácil para as pessoas que estavam ouvindo ele entender. Aí então ele contava uma história, né, para poder apresentar ali o verdadeiro sentido daquilo que ele queria dizer. E aqui ele usou a história de um pai que tinha 2 filhos, né? Parábola. E aí Jesus conta essa parábola dizendo que um dos filhos, o filho mais novo, chega para o pai e pede parte da herança, ou pede a sua herança. Interessante que o pai da parábola, ele reparte a herança, tanto para o mais velho quanto para o mais novo. A Bíblia diz que repartiu a herança entre eles. Só que o filho mais velho fica com o pai em casa. O filho mais novo sai, né, a fim de gastar, a fim de viver a sua vida, ou pelo menos achar que ele ia viver. E diz a parábola que esse filho mais novo, ele vai para uma terra distante, para uma outra região, e lá ele gasta tudo que tem. Todos os bens que ele recebeu de herança, ele gasta tudo e acaba com tudo. Como você viu, ao ponto de precisar de trabalhar, porque o que recebeu havia acabado, e o serviço que lhe sobrou foi trabalhar como cuidador de porcos, né? E diz a Bíblia que, além de trabalhar com porcos, ele desejava comer a comida dos porcos, tamanha fome que ele passava. E o que me chama mais atenção nessa parábola, que após estar trabalhando com porcos, tendo vontade de comer da comida dos porcos, ou seja, estava passando fome. A Bíblia diz no versículo 17 que ele caiu em si. É como se a cegueira dos seus olhos, né, fosse embora e ele começasse a enxergar de novo. Isso às vezes acontece conosco. A gente faz algumas coisas, comete alguns erros e de repente a gente, o que eu fui fazer? Aonde eu fui me meter? Mais ou menos isso que aconteceu com ele. Diz o texto, versículo 17, caindo em si, ele disse, ele começou a ter uma conversa com ele mesmo, né? A parábola conta isso. Que ele disse assim, não preciso ficar aqui. Meu pai trata os funcionários dele melhor do que isso aqui. Não falta comida para os funcionários do meu pai. Eu vou tomar uma posição. Eu vou sair daqui, vou pegar caminho de casa e vou até a casa do meu pai. E ele fica falando com ele mesmo, diz a parábola. Vou até a casa do meu pai, vou explicar para ele o que aconteceu, vou dizer para ele que eu pequei contra Deus e contra ele, e vou pedir para ele me receber pelo menos como um dos funcionários que, pelo menos eu não vou passar vontade de comer, porque eu sei como meu pai trata os funcionários. Ou seja, me chama a atenção que esse menino, esse moço mais novo, ele conhece tão bem o pai, que ele começa a falar das qualidades do pai dele, né? Dizendo que o pai dele trata os funcionários bem, e que ele conhece o coração do pai dele. E isso, irmãos, mexe muito comigo. Por quê? Porque de repente, né, e você acompanhou na parábola, que ele não só fala que vai fazer, mas ele faz. E quando ele faz isso, quando ele está se aproximando da casa, a Bíblia diz que de longe o pai vê ele, vai até ele, abraça ele, beija ele, conversa com ele, promove ali imediatamente uma mudança de vida na vida do filho, colocando roupa sobre ele, colocando o anel novamente, eu vou explicar logo isso, na sua mão, calçando ele, manda matar o novilho, faz uma festa e se alegra, né? Quem sabe você que está me assistindo agora esteja mais ou menos se encontrando ou pensando a mesma coisa, ou já pensou a mesma coisa, né? Para mim acabou, pastor. Para mim não tem jeito. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui. Tem jeito. Não, pastor, você não sabe o que é que eu fiz. Você não sabe quanta bobagem eu já fiz. Maior do que isso aqui, né? Ele pede parte da herança, sai de casa, gasta tudo, acaba com tudo, né? E se você continuar lendo a história, a parábola, você vai ver que mais tarde o irmão mais velho
chega a dizer para o pai dele, esse teu filho saiu daqui, gastou tudo, viveu o jeito que queria, inclusive com meretrizes, o irmão mais velho diz. Ou seja, ele teve a vida que ele queria ter, né? Então ele fez muita coisa. E aí você agora está se perguntando, será que tem jeito para mim? Tem jeito. Esse programa é para você hoje. Dá para você recomeçar também, assim como o filho pródigo, né? O filho mais novo perdeu tudo, gastou tudo, acabou com tudo, chegou literalmente no fundo do poço, mas reconheceu, voltou atrás, veio para casa, o pai abraçou ele. Deus também quer te abraçar hoje, mas você precisa tomar uma decisão. Eu vim aqui hoje para dizer algo simples para você. Contudo poderoso, a sua história ainda não acabou, né? Se você tiver com alguém aí no sofá agora, diga para a pessoa que está ao teu lado, a sua história ainda não acabou. Se não tiver ninguém com você, eu estou sozinho aqui, como é que eu faço? Diga para você mesmo, diga assim, a minha história não acabou. Tome posse disso. O filho pródigo perdeu tudo, alguns dizem. Eu discordo. Ele perdeu quase tudo, né? Ele perdeu dinheiro, ele perdeu dignidade, né? Mas ele não perdeu pelo menos duas coisas. Ele não perdeu o pai e não perdeu o caminho de casa. Sabe? E essas duas coisas fizeram toda a diferença na vida dele. Você pode ter perdido tudo, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Mas uma coisa eu tenho certeza que você não perdeu. Você não perdeu o amor do Pai, porque Deus, Ele não deixa de nos amar porque nós fizemos ou estamos fazendo algo que desagrada a Ele. Deus continua nos amando. Deus não ama aquele que é melhor, aquele que faz as coisas certas, mais do que aquele que faz as coisas erradas. O amor de Deus não é desse jeito. O amor de Deus, Paulo disse que ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que foi manifesto em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar você. Então você não perdeu isso. E tem uma outra coisa que você não perdeu. Você não perdeu o caminho de casa. Você sabe como encontrar Deus. Você sabe como, onde e de que jeito você pode encontrá-lo. Então, por mais que você tenha perdido esperança, dinheiro, dignidade, até família, né? Infelizmente, é um grande patrimônio que ninguém deveria perder, mas quem sabe você perdeu tudo, emprego, né? Você não é mais benquisto na cidade, ninguém confia em você, você está completamente desacreditado, desacreditada, perdeu tudo. Não, quase. Porque você não perdeu o amor de Deus. E eu tenho certeza que você também não perdeu o caminho de casa. Você sabe. Essa parábola não é só uma história antiga, é um espelho de nossas vidas. Ele perdeu muita coisa, mas ele não perdeu o amor do Pai. Perdeu dinheiro, perdeu posição, perdeu dignidade, perdeu respeito, perdeu a identidade. Foi trabalhar em chiqueiro, cuidando de porcos. Pastor, mas o que tem cuidar de porcos? Não tem nada, eu tenho porcos em casa. Eu cuido de chiqueiro. Mas para você entender, eu preciso explicar para você rapidinho aqui, que nesse contexto aqui, Jesus está inserindo um judeu. Os judeus não trabalham com porcos, não cuidam de porcos, né? Então, naquele tempo, naquele contexto, trabalhar com porco era algo indigno, sim. Hoje não, claro que não. Nós não estamos falando aqui que o trabalho X, trabalho Y é indigno. Muito pelo contrário, todo trabalho é digno de respeito. Não é isso. O que eu estou dizendo é que nesse contexto aqui, ele perdeu essa identidade, porque Jesus está falando aqui para judeu, mas nós estamos fazendo uma aplicação hoje. E quem sabe você perdeu a sua identidade, não nesse sentido, mas em outros sentidos. Ninguém confia mais em você, ninguém acredita mais em você. Você não é visto, não é notado. Você está perdido no meio de uma multidão, ninguém confia mais em ti, porque você já fez tanta coisa. Você perdeu sua identidade, mas não perdeu o amor do Pai. Pessoas perdem tudo, mas acham que perderam Deus. Pecado afasta, sim, mas o pecado não elimina a paternidade de Deus. O pecado nos afasta de Deus, isso é fato.
Mas o pecado não anula a paternidade de Deus. Deus não deixa de ser meu pai porque eu pequei. O pecado é uma coisa horrível, ruim e precisa ser aplicada à prática do arrependimento. Mas a paternidade de Deus, ela supera tudo, né? Ela supera tudo. O pai não deixou de ser pai porque o filho errou. Você pode até ter perdido tudo, ou quase tudo na vida, mas se Deus ainda é pai, eu sei que Ele é a esperança para você. Aleluia. A esperança para você, porque Ele continua sendo pai. Mas eu já errei tanto, Ele é seu pai. Eu já fiz tanta besteira, Ele é seu pai. Mas eu fiz muitas coisas ruins, Ele é o seu pai. Volte. Você conhece o caminho. Talvez você tenha abandonado a casa, mas o pai nunca abandonou o seu coração. Veja que na parábola, parece-me, ou parece-nos, que na parábola, Jesus faz questão de colocar um pai na parábola, dizendo que quando ele está chegando longe da casa, ele ainda estava longe, o pai avista ele e já sabe que ele está vindo. É como se o pai tivesse, ou como se o pai saísse todos os dias na porta, na varanda e ficasse lá. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Mandou colocar um bezerro para engordar. Já tinha um anel ali, já tinha roupa ali, já tinha sandália ali. Deus acredita em você e Ele quer restaurar você nessa manhã. Segundo lugar, ele perdeu muita coisa. Mas não perdeu o pai. E segundo lugar, não perdeu o caminho de volta. Lucas 15, 17, ele disse: Se eu voltar, serei tratado como funcionários que são muito bem tratados. Eu fiz muita coisa errada. Ele caiu em si. Ou seja, esse é o ponto-chave da parábola. Ele se perdeu no pecado, se perdeu nas escolhas, se perdeu nas companhias. Que tipo de companhia você está tendo? Quais são as suas escolhas? O que você tem escolhido para a sua vida, minha irmã, meu irmão, meu amigo que está comigo nesse programa? Ele perdeu ou se perdeu nas amizades, mas ele não perdeu a sua consciência, ele caiu em si. Não perdeu a memória de casa. A casa, ele tinha saído de casa, mas a casa não tinha saído dele. Veja, ele disse: o meu pai trata os funcionários bem. Ou seja, ele saiu de casa, mas a casa do pai não saiu da consciência dele. Você que saiu de casa, você que saiu de perto do seu pai, que é o Deus Todo-Poderoso. Você pode até sair de perto dele, mas ele não saiu de dentro da sua memória, não saiu de dentro da sua consciência, não saiu de dentro da sua casa. Deus quer restaurar você. É agora, meu irmão. É agora, seja aonde você estiver, no trabalho, na mesa, almoçando, no sofá, aonde você estiver, ou aqui, ou até mesmo pelo YouTube. Deus quer salvar você, Deus quer levantar você. Deus está de braços abertos esperando. E você tem consciência desse caminho. A graça ativa a lembrança, querido. A graça de Deus ela ativa em nós a lembrança de quanto nós éramos felizes quando nós estávamos mais próximos de Deus. Quem sabe onde errou, sabe para onde voltar. Veja bem, guarde essa frase. Quem sabe onde errou, sabe para onde voltar. Primeira coisa, então, você precisa saber onde é que você errou. Sabendo onde é que você errou, onde é que você falhou, você sabe para onde voltar. E para onde eu devo voltar, pastor? Para a casa do Pai. Arrependimento não é se humilhar. Arrependimento é voltar à origem. Não é sobre merecer, é sobre decidir. Você decide. Ele decidiu, vou voltar para casa. Você sabe onde errou? Se você sabe onde errou, você sabe também onde é a casa do Pai. E por fim, o recomeço começa com a decisão, não com uma condição. Ele tinha condição para começar? Não. Mas ele decidiu recomeçar. Por isso eu disse, o recomeço começa com a decisão e não com uma condição. Ele não tinha condições nenhuma de recomeçar. Olhando para esse cara, para esse menino, friamente, ele teve o que ele mereceu. Não é assim que nós falaríamos para alguém?
Não, rapaz, você pegou herança antecipadamente, saiu de casa, gastou tudo que tinha e agora você ainda quer mais alguma coisa? Quem você pensa que é? Então, ele não tinha condições. Absolutamente nenhuma. Mas ele decide. Aqui está a grande chave, a grande virada. Mesmo que você pense que você não mereça, mesmo que as pessoas que estão à sua volta achem que você não mereça, como o próprio irmão mais velho dele achou que ele não merecia, chega a entrar em um embate com o pai. Se você continuar a história da parábola, ele chega a falar, não é justo. Eu fiquei com o senhor todo o tempo aqui, você nunca matou nenhum cabrito para mim, esse teu filho, né, já não está nem chamando ele mais de irmão, esse teu filho faz tudo que deu na cabeça dele, e ele volta agora e o senhor ainda chama ele como filho, coloca ele dentro de casa, dá uma festa para ele. Não é justo isso, né? Quem sabe você esteja cercado de gente e essas pessoas dizem para você, não é justo você ter o perdão de Deus ou recomeçar. Realmente não é justo, mas você pode decidir. Não é justo aos nossos olhos, não é justo. Como não era justo na visão do irmão mais velho dele, né? Mas ele decidiu. Quando nós decidimos voltar para os braços do Pai, o céu se abre. Repita para a pessoa que está aí sentado com você. Se você decidir voltar para os braços do Pai, os céus se abrem e o céu te abraça. O céu quer te abraçar hoje como o pai da parábola. Ele não tinha roupa nova, não tinha dinheiro, não tinha discurso bonito, não tinha garantias, mas ele tinha algo. Decisão. Repita comigo. Decisão. Decida hoje para começar. Eu vou repetir para você, ó. Ele não tinha roupa nova, não tinha dinheiro, não tinha discurso bonito, não tinha nenhum tipo de garantia que ia dar certo isso. Mas ele tinha uma coisa, decisão. Decida hoje pegar o caminho de volta, recomeçar. Ele se levantou, ele saiu do chiqueiro, ele caminhou em direção ao Pai. Deus não espera você melhorar para voltar. Ele espera você decidir. Melhorar é com ele. Ele não espera você estar tudo certinho para voltar. Você tem que decidir. Não é quando tudo se ajeita, é quando você diz, vou recomeçar hoje. Vou voltar agora. Os céus vão reagir e vão te abraçar. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Assim como o pai abraçou esse menino. Deu roupa para ele, que representa dignidade. Colocou o anel no seu dedo, que representa autoridade. Calçou ele com sandálias, representa segurança. Deus quer restaurar sua dignidade, lhe dar autoridade de novo e lhe colocar num lugar seguro. E lhe dar uma festa. Aleluias. Coloque a mão sobre o seu coração e feche seus olhos. Pai, é possível que nesse momento tem pessoas que estão se encontrando, se identificando com essa parábola. Fizeram mais ou menos parecido com o que esse menino fez, com aquilo que esse menino fez. Meu Pai, toque agora. Ele está decidindo mudar. Ele decidiu mudar. Abrace ele, Senhor. Restaure ele, Senhor. Dê força para que ele recomece. Dê força para que ele caminhe novamente, meu Pai, em passos firmes. Dê força para ele, Senhor, para que ele tenha sua mente aberta e recomece a sua vida do zero, mas tranquilamente, em paz, com a paz que excede todo entendimento, que é a paz do Senhor. Que o Senhor abençoe você, meu irmão. Que o Senhor abençoe sua casa, abençoe seu lar, abençoe sua família e lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. Aguardamos você no próximo sábado, aqui na SIC TV Record, das 11 ao meio-dia. Forte abraço, que Deus te abençoe.